vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria, de revelação, entendimento, discernimento, visão do Senhor. Como diz o Salmo 119, 18: desvenda os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas da tua lei. Que isso seja uma realidade na nossa vida. E cada dia mais a tua palavra cresça na nossa mente e no nosso coração. Gere saúde nos nossos ossos. E gere, Deus, fruto do Espírito em nossa vida. O Senhor nos abençoe nesta hora, nos traga paz, nos traga tranquilidade e entendimento da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé para que a gente possa estar adorando o Senhor nesse momento inicial, com essa primeira canção, e no 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar, aleluia, e Ele vem nos buscar. Hoje, nesse tema, um paralelo entre igreja e Israel, muito necessário. Essa aula fica a cargo da Cristiane. Para quem não conhece, é a minha esposa, né? Os irmãos que às vezes são de outras denominações. E hoje ela vai apresentar, mas é surpresa para mim também, eu não vi o tema, né? Ficou a cargo dela apresentar. É um tema muito importante, por favor, pode chegar. E nós vamos ter nesse primeiro momento a apresentação do tema. Nesse momento, se você tiver perguntas, você vai anotando. E depois nós vamos ter um momento para que a gente possa estar debatendo esse assunto. Porque é muito detalhe e isso vai ser extremamente necessário. Então, nós vamos passar a palavra aí para ela. Basta isso aqui, Fabinho?
Bastou esse pequeno? Precisa desse aqui não, né? O quê? Aqui. Graça e paz, meus irmãos. Vamos só fazer mais uma oração. Senhor Deus, que o Senhor nos guarde aqui nessa tarde. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito se faça presente aqui em nosso meio e que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, possa achar guarida em nossos corações, em nome de Jesus, e que possamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, da Tua graça e do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O papai falou por causa do... Então tá bom. Aqui eu vou atrapalhar o... Melhor você colocar o cavalete aqui, eu fico aqui mesmo. Tá bom. Ô pastor Silvio, dá uma ajuda aqui que o senhor... Você vai saber Não, eu acho que dá aqui. Tá dando para vocês me escutarem? Tá bom aí, tá bom ali, tá bom aí. Não, só um pouquinho aqui. Tá. E vamos fazer ao contrário. Isso, exatamente, é melhor. Tá ótimo, obrigada. Acho que pode baixar mais um pouco. Tá, eu vou baixar. Tá ótimo, pastor, acho que tá bom. Obrigada. Tá bom. Eu prefiro que você fique passando os slides para mim, por favor, que vai me facilitar. Pode colocar no primeiro? Não, é setinha de lunar. Isso. Esse é o nosso tema de hoje. É um paralelo entre o caminho da igreja e o caminho de Israel ao longo dos tempos, mas mais especialmente nesses últimos dias. E eu coloquei esse versículo que eu acho ele muito interessante, não deixa de ser um versículo profético também, que está lá em Marcos 10:32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante deles. Então é um verso profético, Jesus estava retornando para Jerusalém para ali ser morto e crucificado. E não deixa de ser um verso profético para esses últimos dias, porque tanto para a igreja quanto para Israel, o nosso caminho é para Jerusalém. E o Senhor Jesus sempre vai à nossa frente. E com relação a Israel, Israel tem que recuperar totalmente a terra que o Senhor prometeu para Israel, e não somente a terra, a cidade que é Jerusalém, e o monte do templo e o templo. Então é um caminho para Jerusalém. E para nós como igreja é um caminho para Jerusalém celestial. Então este é o nosso caminho nos últimos dias. Nós não somos desse mundo, né? Nós estamos indo para Jerusalém celestial que o Senhor tem preparado para nós. O primeiro slide, por favor. Então, inicialmente, para a gente poder fazer uma compreensão desse paralelo entre igreja e Israel, nós temos que lembrar da promessa que o Senhor fez a Abraão. E o Senhor prometeu a Abraão, está lá em Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor fala também a Abraão: deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E com relação à igreja, lá em 1 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, se nós pegarmos esses textos, o que nós vamos entender? O Senhor prometeu
a Abraão que ele seria fecundo e que o Senhor iria abençoá-lo e ele teria uma descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. O que isso chama a nossa atenção? Em Abraão, o Senhor está chamando uma descendência tanto terrena como uma descendência celestial, uma descendência terrena como a areia do mar, que é o povo de Israel. Mas em Abraão, o Senhor também está chamando uma descendência celestial como as estrelas do céu, que é a igreja. E a igreja, como essa descendência celestial, ela também anseia por novos céus e nova terra. Está lá em 1 Pedro que eu li, né? Nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então esse paralelo é entre essas duas populações que o Senhor chama em Abraão. E inicialmente então, vamos tentar entender qual que é a situação atual da igreja do Senhor. Ela tem que se tornar uma igreja gloriosa para até aquele momento em que a igreja vai ser retirada no arrebatamento. E depois nós vamos falar a respeito de Israel, qual que é a situação atual de Israel nesse momento final. E a igreja, ela precisa se tornar, né, uma igreja triunfante e gloriosa. E o texto-chave para a igreja está lá em Efésios 5, 22 a 28. Vou ler para os irmãos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então Paulo aqui está escrevendo aos Efésios e ele faz essa analogia do casamento para chamar a atenção da união do Senhor Jesus com a sua igreja. E ele compara com o casamento, que o marido é o cabeça da esposa, e assim também Cristo é o cabeça da igreja. Lá em 1 Coríntios tem algo muito bonito, quando Paulo orienta as mulheres, né, quando alguém às vezes me pergunta, por que você usa o véu e tudo, está lá em 1 Coríntios 11. E eu normalmente começo a explicar de trás para frente, né? Que Paulo fala lá no final, não quero brigar, vocês decidam entre si. Então ele deixa à vontade essa decisão lá daquelas mulheres que quiserem usar, é uma orientação dele, e isso é uma questão pessoal minha com Deus e tudo, mas ele fala algo muito bonito lá, que a mulher, ela é a glória do homem, e a glória do homem ela fica coberta. Mas o homem, ele é a glória de Deus. A glória de Deus, ela é manifesta. E é semelhante aqui também a essa analogia que ele está fazendo do casamento. Então, o corpo da igreja, ele tem que estar coberto. E a cabeça descoberta. É o Senhor Jesus que é manifesto, não é o corpo que é manifesto. E ultimamente a gente tem vivido momentos difíceis na igreja, porque muitas vezes o corpo tem tentado aparecer mais do que o cabeça que é Cristo, e isso não pode acontecer. O corpo tem que estar coberto, né? A mulher, ela é a glória do homem, ela fica coberta. A glória do homem não aparece. O que tem que ser manifesto é a glória do Senhor, e isso Paulo deixa muito claro. Então ele faz essa analogia do casamento, e ele fala, ensina os maridos a tratarem bem a esposa, e fala que o Senhor Jesus é que vai preparar para si uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. É o próprio Senhor Jesus que cuida e que prepara essa igreja. Então, para nós entendermos melhor a respeito da igreja gloriosa, na Bíblia tem vários textos e alguns livros em especial que falam dessa união com Cristo. Um dos livros que fala da nossa união com Cristo, alguns dos livros é Cânticos dos Cânticos, né? Cantares. É tão bonito ali. É um livro em que tem amor o tempo todo, fala da união da igreja com Cristo. Outro livro é Ruth
quando, né, Ruth está ali aos pés de Boaz, é algo bonito da gente ver ali, comunhão com Cristo. Mas eu vou focar hoje mais em Esther, pode colocar próximo. Esses livros também, Esdras e Neemias, eles também falam algo bonito também, que é a respeito de reconstrução. Então a igreja, para ela se tornar gloriosa, existe um processo, não é de repente já se formou a igreja gloriosa, precisa de santificação, precisa ali para apresentar ela sem mácula, nem ruga, precisa de um processo, né, de tempo, assim, nós vamos ver isso em Esther, precisa de um tempo de embelezamento para a igreja se santificar, precisa de um preparo. Mas Esdras e Neemias, eles vieram ali um pouco antes de Esther, a cidade tinha sido destruída. Então o Senhor chama eles para que eles reconstruam não só os muros de Jerusalém, mas a cidade. Então, quando o Senhor traz Esdras, se não tivesse talvez o Senhor trazido Esdras, como a gente iria enxergar o que o Senhor fez através de Esther? Porque através deles nós temos a reconstrução não só dos muros, mas da cidade. Então existe uma reedificação. O templo, ele novamente, ele vai poder ser edificado. Então nós temos ali um tempo ali que é possível reconsagrar. Os livros da Bíblia são encontrados, né, os livros, né, da lei são encontrados novamente, são reconsagrados. Então, a igreja está sendo embelezada e conduzida pelo Espírito Santo para o maravilhoso encontro com o seu noivo, que é a nossa união com Cristo. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esdras volta por causa do povo para preparar o caminho da primeira vinda do Messias. Esdras também restaura a palavra e embeleza o templo. E em Esther, a igreja é embelezada e amadurece como igreja gloriosa. A noiva precisa estar preparada para se encontrar com o noivo. No dia que Esdras encontra aqueles livros da lei, resolve comunicar para o povo começa a chorar, especialmente os anciãos. E vão chorando porque ficam emocionados de ver ali que o templo está sendo reconstruído, os muros foram reedificados, a lei foi reencontrada. E a palavra fala tão bonito, que eles se reúnem ali como se fosse um só homem. Né? O povo estava espalhado, o povo já tinha sido espalhado, vieram os cativeiros e de repente eles estão voltando para a sua terra, depois de tanto tempo e diante ali dos livros da lei. E aí Esdras fala para ele, não vos entristeçais. E aí vem aquele versículo que a gente conhece tão bem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Foi nesse contexto que esse versículo tão bonito foi proferido, né? E realmente ali, eles saem dali, eles começam a comemorar como se fosse um ano novo judaico. É o dia quando a gente vê ali na Bíblia como se fosse um ano novo judaico, e dali eles vão poder comemorar ali a festa de tabernáculos. Pode passar o próximo. Esther, ela é uma judia, como rainha, que foi feita rainha num país estrangeiro e foi bênção para o povo. Né? Eu tinha feito até um paralelo entre Jezabel e Esther, mas eu falei assim, não, isso aí fica para um outro momento. Mas é interessante porque muitas vezes a gente, usando as comparações que tem na Bíblia, facilita a compreensão. E há um contraponto em todas essas marcas da rainha Esther aqui, em relação a Jezabel, muito interessante, mas Esther é uma rainha estrangeira judia e foi bênção lá, onde ela foi colocada lá na Pérsia. Ela foi obediente, foi humilde, foi submissa, ela não buscava os seus próprios interesses, ela manifestava boa influência, bondade, preparo, prudência, ela suplicou, ela se preparou, e ela tinha uma beleza natural, né? Que ela foi sendo preparada para ser entregue ao rei com óleos, perfumes e ungüentos. Mas antes da gente chegar em Esther, vocês lembram quando a gente leu aqui em Efésios, que fala do Senhor falando ali para apresentar uma igreja gloriosa? E tem um aspecto bonito aqui em Efésios, que fala no versículo 5:26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aí a gente lembra lá do livro também de Ruth, igual eu falei, que também fala da nossa união com Cristo.
E uma das orientações de Noemi para Ruth foi exatamente essa que está ali embaixo. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. É uma palavra profética também. A igreja gloriosa, ela precisa estar limpa, ela precisa estar ungida, ela precisa estar com o seu melhor, para ela poder se encontrar com o noivo. Tanto Paulo fala isso em Efésios, como Noemi falou isso para Ruth. E eu vou ler alguns versículos lá em Esther para os irmãos. Eu estou em Esther 2, vou ler alguns versículos aqui. 2:10. Esther não havia declarado seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Aqui tem algo assim precioso. Aí ela só ia se ela fosse chamada pelo nome. E nós somos chamados pelo nome, e nós temos que estar atentos. E nós, como ovelhas do Senhor Jesus, nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor. E naquele dia glorioso, nós vamos ser chamados pelo nome. E em seguida, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Esther nada pediu. E os irmãos imaginam, ela estava ali há praticamente 1 ano, naquele processo todo, com tantas moças, era um processo seletivo, né? E de repente a gente fica imaginando quantas moças vão sendo excluídas, e Esther continua. E está tudo ali à disposição dela. Eu fico imaginando, por exemplo, no nosso contexto de brasileiro. O brasileiro gosta de um brinde, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa, né? A pessoa te oferece um brinde, às vezes você paga um pouquinho mais caro porque tem o tal do brinde, não resiste a ter uma promoção, alguma coisa assim. Aí você imagina, ela lá no Palácio Real, com tudo à disposição, ela não vai se valer de tudo aquilo? Como assim? Está tudo à disposição. O brasileiro também gosta de um all-inclusive. Eu particularmente não gosto, mas o brasileiro gosta de um all-inclusive e ainda fala assim, é tudo de graça? Não, não é de graça. Você pagou antes para poder usufruir de tudo aquilo, né? Então você imagina ela ali no Palácio Real, com tudo à disposição dela, mas essa é a marca da Igreja Gloriosa. Ela não vai pedir nada além do que aquilo que já estava disponível ali. Ela não vai se ensoberbecer, ela vai ser humilde. E como assim que uma moça que é praticamente uma rainha vai ter essa humildade de não querer mais nada? Não, a palavra fala que ela não pediu nada. Então a gente vai vendo em Esther marcas da Igreja Gloriosa, né? Outra coisa, o tio dela, Mordecai, falou com ela para ela não mostrar de onde ela vinha, não declarar o seu povo, e ela guardou aquilo para si e foi obediente antes dela se tornar rainha. Só que depois que ela se tornou rainha, a Bíblia fala que ela continuou obedecendo a isso. Como assim? Ela, com todo o poderio nas mãos, ela podia ter desprezado seu tio. Mordecai, ali é uma figura do Espírito Santo, e ele está o tempo todo conduzindo ela, o tempo todo. Ele que conduz Esther, o tempo todo. Então é muito interessante a gente ver assim, como que ela foi sendo ali moldada e foi amadurecendo de acordo com as instruções do tio dela, porque ela podia muito bem ali, já sendo rainha, com todo aquele poderio, desprezar o conselho dele. Não, ela foi obediente. Isso são marcas da Igreja Gloriosa. Essa humildade, essa discrição, essa obediência.
Outra coisa, a submissão. A gente estava falando que Paulo compara a igreja que vai ser gloriosa com casamento, né? E uma das bênçãos da submissão, e fica a dica aí para as irmãs, né? Eu acho que uma das bênçãos da submissão, culturalmente, hoje em dia, isso é muito atacado, né? Aliás, a família é atacada de todas as formas, O que dirá essa questão da submissão, né? Mas uma das bênçãos da submissão que eu vejo, quando, por exemplo, o marido toma uma decisão, às vezes você não quer aceitar, mas você se submete àquela decisão, você tira o peso todo dos seus ombros, a responsabilidade é toda dele. E isso lembra quando o Senhor Jesus falou, né? O fardo é meu, né? Lança sobre mim, né? Deixa o fardo comigo. Isso é uma das bênçãos da submissão. O fardo deixa com o marido, a responsabilidade é dele, não preocupa. Esse é só um dos aspectos da submissão. É bonito isso, né? E, por outro lado, também, tem essa questão também de apresentar a igreja sem mácula nem ruga. A gente vê que Esther, ela foi preparada com óleos e com ungüentos. Ela não foi maquiada, pelo menos eu imagino que talvez até tenha sido, mas a Bíblia não fala isso. O que é importante na Bíblia é mostrar que ela foi preparada com óleos, ungüentos e perfumes. Então isso é uma preparação. A igreja gloriosa, ela é preparada. E o óleo é algo muito precioso. O unguento, ele também na Bíblia, ele servia muito para trazer cura, para trazer alívio. E isso é marca da igreja gloriosa, que muitas vezes não é fácil. Mas o Senhor tem cura, o Senhor tem unguento, né? O Senhor conforta. Não é fácil, né? O caminho da igreja gloriosa não é num caminho, às vezes, glorioso, fácil, né? A igreja é gloriosa, mas o caminho, às vezes, tem os seus pedregulhos, mas tem unguento, e a igreja vai sendo preparada. Tem o perfume, porque nós somos o bom perfume de Cristo. E tem o óleo precioso, que a gente lembra da obra do Espírito Santo. E é muito interessante também quando a gente, nesse ponto aí eu vou lembrar de Jezabel, né? Eu poderia, todos esses pontos aqui a gente contrapõe com ela, mas agora eu vou lembrar nesse ponto da questão do último dia de Jezabel. Não sei se os irmãos se lembram do que aconteceu no último dia. O palácio estava sendo invadido, ela já era viúva há algum tempo, eu imagino que ela já devia ser idosa, não fica claro ali, eu imagino que sim. E quando ela percebe que o palácio está sendo invadido, ela, ao invés dela querer fugir, ela era feiticeira, ela era idólatra, ela era uma meretriz. O que ela faz? Ela vai pintar os olhos e enfeitar o cabelo. Isso é que foi a preocupação dela. Ela vai se maquiar, né? Uma mulher, às vezes, já idosa, preocupada com esse tipo de coisa. E eu fui pesquisar a respeito, mas não pesquisei muito, não. Ela era dos Sidônios, dos fenícios, né? Ela era filha do rei Sidônio da época. E os fenícios, eles tinham muita influência cultural dos egípcios. Então, pesquisei um pouquinho como que eles usavam, pintavam os olhos e tudo, e era a base de carvão. Carvão fala de morte, então é tão diferente, né? E ela ali preocupada em pintar os olhos com algo ali que vem de pó de carvão, tinha outras coisas misturadas ali e tudo, mas isso fala de morte, e é algo totalmente artificial. E na Bíblia a gente já viu algumas vezes alguns paralelos em aquilo que é artificial e aquilo que é natural. Por exemplo, a Torre de Babel, Babilônia, em contraponto com Jerusalém. Jerusalém é tudo natural. A gente vê, por exemplo, lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo, aquela graça que vem do alto, naturalmente vem do Senhor, vem do alto sobre o povo. Enquanto que a gente, e ali eles começam a falar em outras línguas, enquanto você vê na Torre de Babel, eles também falam em outras línguas, mas ninguém entende nada. Lá em Atos 2 eles entendem tudo, e eles começam a fazer aquela torre de baixo para cima, e tudo artificial naquele esforço humano, enquanto que o Espírito Santo vem da graça do Senhor, vem do alto para baixo, né? Então a gente vê isso em várias vezes, e aqui não deixa dúvida, a igreja do Senhor, ela não é maquiada, ela é uma igreja preparada. Você vê que 1 ano mais ou menos levou para Esther ser preparada com aqueles óleos e ungüentos, houve um processo, né?
E também quando ela precisava ir até o rei, eu estava falando aqui a questão de submissão, Jezabel era atrevida, ela não respeitava o marido, mandava ele praticamente calar a boca e ela que resolvia tudo, né? Mas Esther não, quando ela chegava para o rei, ela falava, se aprouver ao rei, se bem te parecer. Ela tinha esse cuidado, ela apresentava as suas questões, mas ela sempre perguntava para o rei, se aprouver, se bem te parecer, se achei graça diante de ti. E aí ela apresentava as suas questões. Diante daquela possibilidade do povo ser exterminado, ela chamou o povo para jejuar, ela se preparava. E ela chamou o povo para jejuar, não era simplesmente por ela, porque eu posso morrer, não, pelo povo dela. Ela se preocupou com o povo. Então a igreja gloriosa, ela não é egoísta, ela é altruísta, ela se preocupa com os outros, ela não busca os seus próprios interesses, né? Pode passar o próximo. E quando a gente fala de igreja gloriosa, essas marcas que eu estou falando de Esther, não tem como a gente não lembrar dos frutos do Espírito, porque se ela se preparou com olhos ali que lembram o enchimento do Espírito, a gente sabe que para se tornar uma igreja gloriosa também precisa santificação, a gente lembra dos frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o primeiro fruto do Espírito que fala é amor. A gente lembra lá de 1 Coríntios 13, quando Paulo fala a respeito do amor. O amor é paciente, Esther foi paciente, é benigno, ela foi bondosa. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ela tinha poder, mas ela não se valia do poder dela para poder humilhar. Não se conduz inconvenientemente, ela era extremamente discreta. Não procura os seus interesses, ela preocupou com seu povo, não se exaspera, ela não se desesperou, convocou um jejum, ficou triste, o povo ficou triste, mas o que é que a gente pode fazer? Vamos suplicar ao rei, vamos jejuar, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são marcas de uma igreja gloriosa. E eu acho que a gente aprende muito com esse exemplo da rainha Esther, né? E essa é a igreja gloriosa, que é a igreja triunfante, é a igreja que a gente reconhece como sendo a igreja que vai ser arrebatada. E é isso que o Senhor requer de nós como igreja nesses últimos dias. Essas marcas, sejamos cheios do Espírito Santo, que possamos demonstrar esses frutos do Espírito, que possamos demonstrar essas marcas de um amor verdadeiro como igreja gloriosa do Senhor. Próximo. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha. A igreja gloriosa que sobe no arrebatamento é uma igreja que também vai receber as suas coroas depois que encontrar com o noivo. Isso é uma das marcas da igreja gloriosa. Nós vamos ser coroados e vamos ser chamados pelo nome, assim como Esther era chamada pelo nome. Bom, aqui eu tentei resumir bem, é um estudo assim muito rico e muito amplo, eu tentei resumir bem a questão da igreja gloriosa, mas é importante nós falarmos também um pouco de Israel, porque se o nosso tema é o caminho da igreja gloriosa junto com Israel nesses últimos dias, nós precisamos também falar um pouco, obrigada Luiz, a respeito de Israel. Mas muitas vezes a gente confunde quando a gente fala, que eu falei, igreja gloriosa, a igreja do arrebatamento. O que nós estamos esperando? Nós cantamos aqui que o rei está voltando, e está voltando mesmo. Só que muitas vezes a gente confunde arrebatamento com segunda vinda. E eu gosto sempre, cada estudo, de lembrar esse versículo para que a gente não tenha mais dúvidas. É o versículo que está lá em Atos 1, de 10 a 12. Fala assim: estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras.
Esse versículo é um versículo tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão esclarecedor. O Senhor Jesus tinha acabado de ser assunto ao céu, estava no Monte das Oliveiras ali, próximo a Betânia. E quando o Senhor Jesus ele é assunto aos céus, os anjos aparecem, os discípulos estão olhando para o alto e os anjos falam com ele: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi assunto aos céus, ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. E qual foi? Então a gente precisa saber, para a gente saber então como ele vai voltar, a gente tem que saber como é que ele subiu. Então ele subiu do Monte das Oliveiras até as nuvens, e eles viram esse momento. Mas se a gente ler a Bíblia, a gente vai saber que das nuvens o Senhor Jesus foi entronizado, eles não viram esse momento. Então a gente crê que o Senhor Jesus também volta da mesma forma, em 2 momentos. Ele vai voltar do trono até as nuvens, num primeiro momento. É o arrebatamento da igreja, ninguém vai ver. E depois ele vem junto com a igreja, que já foi arrebatada, em favor de Israel. E ele pisa o Monte das Oliveiras, todos vão ver. É o segundo momento, é a segunda vinda de Jesus. Então quando a gente fala volta de Jesus, a gente está falando de arrebatamento e segunda vinda. Pode passar o próximo. Aqui é o Monte das Oliveiras em Israel. É uma visão que nós temos do Monte das Oliveiras. Quem estiver, por exemplo, dentro... Obrigado. Aqui é uma visão, quem está na cidade velha de Jerusalém pode ter do Monte das Oliveiras. E lá em Zacarias 14, por exemplo, tem uma descrição maravilhosa desse momento especial quando o Senhor Jesus volta, já com a sua igreja. Então, como que o Senhor Jesus foi, como que foi a subida do Senhor Jesus? Ele subiu do monte para as nuvens, e eles viram. Depois das nuvens para o trono, eles não viram o próximo. Então são 2 estágios na volta do Senhor, o arrebatamento e a segunda vinda. Ele vem do trono para as nuvens, encontra com a igreja nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, a igreja vai ser arrebatada. E provavelmente, quando a igreja for arrebatada, vai acontecer aquilo que alguns filmes tentaram mostrar, que algumas pessoas acham que vai acontecer. Né? Carros desgovernados, avião sem piloto, aquela coisa toda. Eu creio que isso aí vai ser só um pouquinho do que vai acontecer aqui. Eu só fico triste porque eu imagino que é menos gente do que a gente imagina que vai subir no arrebatamento. É triste, mas o Senhor Jesus mesmo falou, é um dos mistérios que eu, por exemplo, eu ainda não entendo muito bem, mas eu creio porque está na Bíblia, mas ainda não entendo bem quando o Senhor Jesus mesmo falou, deixa o joio crescer junto com o trigo. Não tira não. No final, a gente separa eles. Então é algo que eu não entendo, por que o Senhor ainda, né? Peço ao Senhor entendimento nesse sentido. Por que o Senhor permite que o joio cresça? E se o Senhor permite que o joio cresça junto com o trigo, as igrejas estão cheias de joio, né? Então, a gente não sabe exatamente quantas pessoas irão subir no arrebatamento, né? Mas então é isso, para a gente não ter mais dúvidas. Ou seja, do trono para as nuvens, arrebatamento, das nuvens para o Monte das Oliveiras, a igreja já juntamente com Jesus vem na sua segunda vinda em socorro de Israel. E aí a gente pode também traçar essa linha que eu sempre gosto de apresentar para a gente tirar todas as dúvidas. As profecias na Bíblia, elas giram sempre em torno da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus. Primeira vinda, o Senhor Jesus veio como cordeiro. Na segunda vinda, ele vai vir como leão. Em Gênesis 1:1, nós temos o primeiro versículo que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente chega lá em Apocalipse, nós vamos ter novos céus e nova terra. O que isso nos mostra? Que a Bíblia ela é cíclica. Começou de uma forma, termina similar. Não exatamente igual. Nós temos um céu e uma terra, nós vamos ter novos céus e nova terra. Né? O Senhor Jesus vem, ele morre na Páscoa, ele ressuscita. 50 dias depois que o Senhor Jesus veio e que o Senhor Jesus ressuscitou, nós temos a descida do Espírito Santo em Atos 2, que é o começo da igreja. E desde que o Espírito Santo desceu ali em Atos 2, nós estamos vivendo aquela época, aquela festa de Pentecostes.
E olha que interessante, nós já estudamos, mas fica a dica para os irmãos que quiserem pesquisar mais, agora não dá tempo. Nós já estudamos a respeito das festas que o Senhor deu para o povo de Israel, mas que o Senhor também dá para a igreja. Por que o Senhor dá para a igreja? Porque o Senhor Jesus vai cumprindo elas profeticamente. O Senhor Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado numa festa de pães asmos, ressuscitou como sendo as primícias dos que dormem. 50 dias depois veio o Pentecostes, que nós estamos vivendo como igreja. O que é o Pentecostes? Era uma festa de colheita. Olha o tempo da igreja, não é uma festa de colheita? O Senhor está recolhendo no seu celeiro, está recolhendo, está recolhendo, está recolhendo. Essa é a festa de Pentecostes que nós como igreja estamos vivendo e ela ainda não terminou. Quando a festa de Pentecostes termina para o judeu, vem qual festa? Trombetas. Quando se encerrar a festa de Pentecostes que a igreja está vivendo, a trombeta vai soar. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com o Senhor. Os irmãos estão entendendo? As festas vão se cumprindo. E depois que tiver a festa de trombetas e nós somos arrebatados, vai ter expiação. Os judeus vão chorar amargamente e vão reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor. E aí o Senhor Jesus volta. E depois que o Senhor Jesus volta, Ele não vem habitar entre nós? Que festa que é? Tabernáculos. O Senhor vem habitar entre nós. Então, assim, igreja e Israel estão caminhando juntos. O Senhor deu a lei para Israel, digamos assim, não foi? A lei é para ficar só com Israel? As obrigações, sim. Mas e os princípios? Os princípios são para a igreja, né? Muitos princípios do que o Senhor deu para Israel. Às vezes o judeu é obrigado. A igreja não é obrigada. A igreja tem a graça de poder participar, né? Muitas daquelas leis o Senhor não requer da igreja, mas se a igreja quiser participar, é bênção para a igreja. São princípios, né? Isso o Lauro já comentou algumas vezes aqui, mas vamos prosseguir rapidamente. Então agora nós já entendemos. Nós estamos naquele ato profético, estamos aguardando aquele momento em que a trombeta irá soar e nós seremos chamados e iremos ao encontro do nosso noivo como igreja gloriosa, e para isso nós nos preparamos. E depois, vai começar aqui a tribulação, que é o tempo de angústia para Jacó, o tempo que o Senhor preparou para tratar com o povo judeu. Então agora vamos falar rapidamente a respeito de Israel. Pode passar o próximo, só para ver o horário aqui. Eu vou falar mais uns 10 minutinhos aqui, depois a gente faz um breve intervalo. O caminho de Israel. Não tem como, assim, tão poucas palavras a gente resumir, mas assim, é o resumo do resumo do resumo, só para a gente tentar entender o momento atual de Israel. Então nós vimos, né, o Senhor chamando Abraão, prometendo a terra para ele, e essa promessa tem que se cumprir. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece... o Senhor permanece fiel. Então depois que começam as peregrinações, né, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó. Nós conhecemos a história, vem José é levantado ali no Egito, o povo de Israel está passando fome, há um socorro ali no Egito, o povo é socorrido no Egito, mas depois é escravizado por um faraó perverso, ficam 430 anos lá. Depois desse tempo o Senhor levanta Moisés, para conduzir seu povo rumo à terra prometida, aquela terra que o Senhor prometeu para Abraão. E Moisés conduz o povo mais 40 anos no deserto. O Senhor levanta Josué e finalmente, através de Josué, eles alcançam a terra prometida. Depois que eles alcançam a terra prometida, vem o tempo dos juízes, vem o tempo dos reis. Nós chegamos no rei Davi, no rei Salomão. Quando a gente chega no rei Salomão,
é o ápice dessa promessa do Senhor. Ali a terra está totalmente conquistada. A palavra fala que havia paz por todos os lados, que cada judeu estava ali confiado debaixo da sua figueira, debaixo da sua oliveira. E figueira, oliveira, videira são exemplos de Israel, né? São figuras da nação de Israel. E falava que não tinha inimigo nenhum. E falava que ele estava dominando desde Dan até Berseba e até os limites com o Egito. Esse era o limite da terra prometida. Então, quando a gente chega em Salomão, a palavra, a promessa do Senhor foi cabalmente cumprida a respeito da terra. Só que existem algumas profecias na Bíblia que têm um cumprimento remoto e um cumprimento recente. Essa profecia foi cumprida lá, mas ela vai ser cumprida novamente agora. E a gente vê, por exemplo, essa questão toda que aconteceu lá em Gaza. Não sei se os irmãos sabem. Por mais bonito que possa parecer e tudo, politicamente correto, falar em 2 estados e tudo, Gaza é de Israel. Ela foi prometida à tribo de Judá. E de alguma forma Gaza volta para Israel. Os limites têm que voltar para Israel, todos eles. É promessa do Senhor, e se a promessa do Senhor vai se cumprir. Os irmãos imaginam que vai ferver mais a situação quando Israel anexar de volta, né? E então, mas na época de Salomão, chegou o ápice daquele cumprimento, mas também chegou assim, eu não sei se eu posso dizer o ápice da idolatria. Tem um irmão que fala que é como se toda a sabedoria do mundo daquela época encontrasse com toda estultícia ali na pessoa de Salomão, porque ele se envolveu com tantas mulheres idólatras, e o Senhor, uma coisa que o Senhor nunca permitiu, foi a estrangeirice no meio do seu povo, a idolatria no meio do seu povo, né? Inclusive a estrangeirice. E isso a gente tem que trazer para os dias atuais. Por exemplo, quem que a gente coloca aqui dentro da igreja, até para limpar a igreja? Não pode ter estrangeiros, né? Para cuidar, por exemplo, do altar, não pode ter estrangeiros. Igual eu falei, são princípios que o Senhor deu para Israel, mas que a gente traz para a igreja. Isso o Senhor não permitiu. E o Senhor havia prometido lá em Deuteronômio. Tinha falado com eles, quando a gente vê, acha tão bonito quando fala lá, né? As bênçãos provenientes da obediência, é bonito demais, consola o nosso coração, a gente fica animado, tem até vários cânticos, né? Das bênçãos provenientes da obediência, mas também tinha as questões provenientes da desobediência. E uma das palavras fortes que o Senhor deu naquela época, que se eles fossem desobedientes, se eles fossem idólatras, o Senhor iria espalhá-los. E assim o Senhor fez, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Então, nessa época, desde a época dos juízes, já começou, antes disso, lá em Moisés já começou a entrar a idolatria, fizeram o bezerro de ouro, no tempo dos juízes, no tempo dos reis, e foi entrando idolatria. E aí o que o Senhor faz? Vai espalhando o povo, vai espalhando. O Senhor falou que ia espalhar, e o Senhor começa a espalhar. E assim, dessa forma, o Senhor vai espalhando o povo até que existe uma profecia, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E o Senhor Jesus lembrou dessa profecia poucos dias antes dele morrer. E realmente se cumpriu. Quando o Senhor morre, as ovelhas começaram a se dispersar de forma mais forte. Até que, em 70 depois de Cristo, Tito, imperador romano, invade Jerusalém. Aquela imagem que tem ali em cima é o arco de Tito que está lá em Roma. É famosa essa escultura. Ali mostra os romanos levando o candelabro, levando os utensílios do templo, os utensílios de ouro, a bacia, os outros utensílios do templo, ou seja, está mais do que provado. Eles mesmos produziram prova contra eles mesmos, está lá em Roma. Tito roubou, levou embora para o Vaticano esses utensílios e tudo, e eles mesmos fizeram a escultura. Está lá, né? Então não tem dúvida do que eles fizeram, mas conclusão, 70 depois de Cristo não teve mais como. Definitivamente o povo saiu de Israel. E o povo de Israel ficou peregrinando por mais de 800 anos longe de sua terra. A profecia foi cumprida. Eles foram para o extremo norte, que na Bíblia é a Rússia. Foram para o extremo sul, que na Bíblia é a Etiópia. Foram para o extremo
leste, o extremo oriente, que é a China, foram para o extremo ocidental, que é aqui nas Américas, e realmente o povo de Israel foi para todos os cantos do mundo. Você encontra judeu em todo o mundo, mas da mesma forma que o Senhor espalhou, o Senhor prometeu trazê-los de volta. E é esse o enfoque que eu quero dar agora. O Senhor falou, o Senhor tem várias profecias, e tem uma bonita lá em Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte: entrega, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e meus filhos da extremidade da terra. Pode assar. E tem várias formas da gente verificar esse estudo na Bíblia. E uma das formas preciosas, que eu vou falar muito rapidamente, mas nós vamos fazer um intervalo, é através do Salmo dos Degraus. O Salmo dos Degraus tem várias interpretações, várias. Depois os irmãos leiam em casa, que é muito bonito. Eleva os meus olhos para os montes, Salmo dos Degraus. Bem-aventurado aquele que ama ao Senhor e anda nos seus caminhos, Salmo dos Degraus. Senhor te abençoe desde Sião, Salmo dos Degraus. Ó, quão bom e quão suave viver os irmãos, Salmo dos Degraus. E essa sequência do Salmo 120 ao Salmo 134, profeticamente, uma das interpretações é exatamente essa: o caminho do povo de Israel de volta para a sua terra. E ainda tem o que se cumprir nesse entendimento, e algo tão bonito. Lá em Jerusalém, ali eu estou mostrando para os irmãos, deixa eu ver se eu consigo apontar lá. Eu vi. Aqui, ó. Essa é uma foto atual de Jerusalém. Esse cantinho aqui eram os degraus que davam acesso ao templo. Está aqui maior. Esses degraus que davam acesso ao templo. E quem vinha a Jerusalém, especialmente os judeus, que vinham a Jerusalém para alguma festa, eles iam subindo os degraus do templo e iam recitando, iam cantando esses salmos, esses 15 salmos. Cada degrau era um salmo. Cada degrau era um salmo. Até que você chega no último, você está onde? No templo. Então há algo profético, algo muito bonito aqui. E eu já falo para os irmãos. Quer fazer o intervalo? Os irmãos, nós vamos fazer um intervalo, depois a Cris volta para finalizar, e aí nós vamos ter um espaço para as perguntas. É muito detalhe, tem muitas perguntas que são importantíssimas. Por exemplo, ela citou essa questão da menorá. É 1 tonelada de ouro. Quem levou foi o Império Romano. Onde está hoje? No Vaticano. Israel já pediu de volta e não entregaram. Então, opa, o Império Romano apareceu misteriosamente no Vaticano? Qual a ligação de um com o outro? Nós temos que fazer isso. Tá? Então, vendo a igreja de Israel, nós precisamos saber, Apocalipse 12 é quem? É Israel ou é a igreja? Então, esse aqui é um detalhe muito importante. Quem é o remanescente da mulher do capítulo 12? É a igreja ou Israel? A igreja está ou não está no período tribulacional? Nós não podemos sair daqui com dúvidas sobre isso. E só tem uma possibilidade, eu já de cara te falo: arrebatamento é pré-milenista, pré-tribulacionista. A igreja não passa pelo período tribulacional. Se alguma igreja prega que o indivíduo, a igreja, vai passar pelo período tribulacional, é uma doutrina antissemita, porque tira a chance de Israel se arrepender, como Deus programou no Salmo 134. É essa ligação que nós queremos que todo mundo faça. Então nós vamos ter um momento agora no descanso, no lanche. Agradecer ao pastor Amarildo, que nos ofertou esse lanche. Ele está sempre conosco em todos os centros proféticos. Um agradecimento especial também ao irmão Cláudio, que nos conseguiu a abertura aqui para estarmos aqui nesta noite, aqui dentro da Assembleia. Para mim, pessoalmente, que é a igreja que eu congrego, eu tenho muita alegria de poder, pela primeira vez, o Centro de Estudos Proféticos está dentro de uma igreja que eu congrego. É a primeira vez que isso ocorre. A gente sempre alugou o salão para poder participar. Então, para mim, em especial, foi muito alegria. Então, nós vamos dar uma pausa, vamos ter esse lanche, depois a gente volta. Agora são quantas horas, por favor? 19h06. Oi? 19h06. 7h30. 7h30 em ponto aqui. Samuel já vai estar cantando para a gente dar a sequência. Aqui, Fábio.
Nós vamos subir.